Boa noite. Boa noite. E, gente, tem mudanças aqui na live. Cria uma sala convidando outras pessoas a transmitir com você. Ai, meu Deus, gente, entraram algumas coisas novas aqui na live. Eu tô tentando. Eita. Tá bom, gerencie seu vídeo, veja que avançar. Avançar. Gente, teve mudança aqui na live, tá cheio de setinhas aqui. Tenho que descobrir como é que mexe nesse negócio. Tá mudando, mudaram tudo aqui no Instagram. Hoje nós vamos falar sobre apego emocional. Excelente tema que vocês escolheram. Fixa comentário. Gente, vamos chegando. Agora tá cheio de mudanças aqui na live. Eu tenho que saber. Engraçado, o formato dela mudou bastante. Tô meio perdida aqui. Tenho que ver o que mudou. Isso aqui é o que, gente? Deixa eu só ver. Convidar para participar. Perguntas. Tem como vocês enviarem perguntas. Eu não sei como que funciona isso direito, gente. Mudou bastante aqui o cenário da live. Enfim. Aos poucos nós vamos descobrindo, mas tem como enviar pergunta. Tem uma caixinha aqui com ponto de interrogação. Eu acho que é para enviar pergunta. Depois a gente testa. Sejam todos muito bem-vindos à live. Boa noite, Irlan. Que bom você aqui. Hoje vamos falar de um assunto muito interessante, falar sobre apego emocional. Um tema tão bacana, tão presente na nossa vida e com tantas dificuldades de relacionamento que a gente vem enfrentando, é sempre um tema bastante relevante. Tá estranha essa live hoje, hein, galera? Entrou pouquinha gente, normalmente entra uma galera, não sei o que tá vendo com esse negócio aqui hoje. Vamos lá, gente, vamos convidando aqui os amigos, mandando esse aviãozinho aí do lado da live pra gente convidar o pessoal pra ir chegando. Teve uma mudança no layout aqui, eu espero que não tenha mudado muita coisa, mas convidem os amigos, apertem aí o aviãozinho, vamos lá, vamos juntos conversar sobre esse assunto, que é bastante interessante. Como é que vocês estão? Eu fiz umas anotações aqui. Como é que passaram o dia? Boa noite, você está muito elegante, parabéns. Obrigada, Cleo, que linda, obrigada. Muito obrigada. Tenho buscado melhorar a minha imagem, isso é uma verdade. Vocês têm percebido, que bom. Andei muito esculhambada por aqui, né? Tô dando uma melhorada no visual. Depois os vídeos ficam salvos, eu fico, meu Deus, que cara é essa? Mas faz parte, faz parte. Vamos lá, gente, bora chegar. Boa noite, muito chique. Obrigada, Edna. Fico feliz. Tenho buscado, de fato, melhorar um pouco a minha imagem, como eu estava falando. Eu acho que é importante, né? Não basta ser inteligente, tem que parecer inteligente. A imagem é importante, especialmente no Instagram, né, gente? Que a gente vive da imagem. E eu, durante muito tempo, deixei muito pra lá, né? Sem me preocupar muito. Agora eu vou dar um cuidadinho maior nessa área, que eu acho que é sempre importante. Bom, gente, eu acho que eu já vou começar o assunto, né? Eu tô achando que tá devagar aqui hoje. Bora convidar as pessoas para chegarem. Mandem aí o aviãozinho. Vamos chamar o pessoal pra live. Tem uma mudança aqui de formato. Não sei o que mais que mudou aqui no Instagram. Não sei exatamente o que tá acontecendo aqui. Tá tendo uma mudança aqui. Mas... que horas são, gente? Deixa eu olhar aqui. Fica 8h04. Vou dar mais um minutinho pra gente iniciar. Boa noite, Mônica. Que bom você aqui. Dá só um minutinho pra gente iniciar aqui. Gente, assistam o filme. Eu tenho até que confirmar com a Marta, esqueci. Mas a princípio, semana que vem, na quinta-feira, eu vou fazer uma live sobre o filme A Convite da Cinematologia, que é uma página de cinema. Eu já fiz algumas lives com eles, fazendo análise psicológica de personagens de filme. E o filme que a gente deve analisar é O Ataque de Cães. É um filme tenso, é um filme bacana que tem na Netflix. Quem não assistiu, assista para participar da live. Boa noite, Fernanda. É um filme bem interessante. Tem muita coisa para ser analisada ali. Então, quem quiser participar da live que eu vou fazer com a Marta, a convite da cinematologia, deve ser quinta-feira que vem, às 8 da noite, falando do filme. Então, assistam o filme, porque é todo cheio de spoiler.
Você está linda. Obrigada, Mônica. Eu tava até conversando aqui com o pessoal que eu tô tendo mais cuidado com a minha imagem, né? Vamos dizer. Tô tentando dar uma melhorada porque eu apareço aqui muito esculhambada. E na minha vida pessoal eu costumo ficar melhor do que eu vim aqui. Está muito chique hoje. Obrigada, Fernanda. Vocês são os queridos. Mas então vamos lá, gente. Vamos ao que interessa, ao que nos traz aqui hoje. Nós vamos hoje falar sobre apego emocional, né? Primeiro, eu queria esclarecer um pouco a questão do apego, porque a gente tem um hábito de entender sempre a palavra apego como uma coisa negativa. E não necessariamente é uma coisa negativa. Por quê? Porque nós somos humanos e somos seres sociais. A gente precisa de vínculos afetivos na vida, né? Isso é extremamente importante. E a gente ter algum apego com as pessoas que a gente ama e etc., não é necessariamente uma coisa ruim, né? Tem um apego seguro, né? Que é quando você se relaciona com pessoas, estabelece vínculos com essas pessoas, tem um certo apego afetivo, mas você não é dependente emocional dessas pessoas, né? A relação de dependência emocional, que eu acho que é mais o que vocês aqui, quando sugeriram a questão do apego, estavam querendo dizer, que é a questão da dependência emocional. Então, vamos lá, vamos iniciar, além de fazer essa definição, né, que o apego é quando a gente quer se manter próximo de pessoas e de coisas, até de coisas. Tem pessoas que têm apego material, né, que têm apego com coisas, com bens, né? Tem pessoas que têm ciúme do seu carro, né? Tem um apego com alguma coisa, que tem ciúme, que não gosta que mexa, que não gosta que pegue. Então esse apego emocional, ele pode não ser só com pessoas, mas também com objetos, né? É quando a gente acaba projetando nesses objetos emoções que são nossas. E aí, eu acho interessante a gente tentar entender o seguinte: os vínculos que a gente estabelece na infância, né, são vínculos de amor, de afeto, é quando a gente aprende a se relacionar de maneira amorosa, nesse período da infância. E a forma como a gente estabelece esses vínculos e quando ficam falhas nessa formação de vínculo, isso vai se refletir na nossa vida adulta, né? Quando a gente carrega feridas da infância, né? Feridas de abandono, feridas de rejeição. Eu, inclusive, falo no minicurso exatamente sobre essas coisas, né? Sobre esse sofrimento emocional que é causado por essas feridas que a gente vive na infância e que a gente repete na vida adulta. A pessoa que se apega nesse sentido negativo, nesse sentido da dependência emocional do outro, normalmente são pessoas que têm muito medo de abandono, muito medo de rejeição. São pessoas que têm autoestima baixa, né? Quando a gente se vincula com o outro e tem medo de perder aquela pessoa, a gente acha que a nossa vida, se eu não tiver aquela pessoa comigo, a minha vida vai rolar ladeira abaixo. Eu não sobrevivo sem aquela pessoa. Eu não tomo decisões na minha vida sem aquela pessoa. Eu não frequento lugares sem aquela pessoa, né? Às vezes esse vínculo de apego e de dependência é com a pessoa, né? Com o nosso parceiro ou parceira amorosa, mas é também com amigos ou familiares, né? Isso pode acontecer, né? Eu tenho um seguidor aqui que tem um apego emocional gigantesco com um amigo, né? Então, assim, é aquela pessoa que a gente canaliza todo o nosso afeto, né? Que a gente cria um vínculo até de submissão. Por que submissão? Porque quando eu estou numa relação achando que eu dependo daquela pessoa para ser feliz, né? Quando eu entro na relação achando que sem aquela pessoa eu não sou capaz de me cuidar, de tomar decisões, enfim, né? De ser feliz mesmo, eu vou estar necessariamente num lugar de submissão. Por que necessariamente? Gente, se eu entro numa relação acreditando que eu não sou ninguém, boa noite, Lê. Se eu acredito que eu entro numa relação, que eu não sou ninguém, que eu dependo daquela pessoa, que eu não consigo tomar decisões, né? Tem pessoas que entram num nível de apego e de dependência emocional que ela não consegue tomar uma decisão sem consultar a pessoa. Ela não consegue ter atitudes sem consultar a pessoa. Boa noite, Eliane. Ela não consegue... E aí eu vou até trazer aqui algumas características para a gente começar a entender e delinear um pouco o que caracteriza uma relação... Boa noite, boutique, eu não sei o nome.
o que caracteriza uma... Ih, gente, tem uma abelha aqui em casa. Ai, meu Deus. Gente, eu não sei agora, eu vou ficar com o olho na mesa, eu tô no padre, que eu tenho que matar essa abelha. Só um minuto, gente, senão essa abelha vai vir em cima de mim. Um segundo. Matei. Eu tenho dó de matar, mas eu tenho mais dó de tomar picada. Já fui picada por abelha várias vezes, inclusive. Mas vamos lá, gente, voltando aqui. Desculpem a interrupção. O que eu tava falando? Bom, eu tava definindo um pouco... Boa noite, que colar mais lindo. Obrigada, Carol, eu gosto muito dele também. Quando a gente estabelece esse vínculo, né, de maneira excessiva, é um vínculo que é excessivo, né? Eu não posso colocar a responsabilidade da minha vida nas mãos de outra pessoa, seja ela quem for, né? Eu lembro que eu tinha um professor na faculdade que ele dava um exemplo assim, né? A pessoa que tem esse vínculo excessivo, tipo, sei lá, eu tenho um vínculo assim de dependência emocional com meu marido, aí ele tá num avião, o avião cai. Gente, se o avião cair, eu morro. Não, eu não morro, quem tá no avião é ele, não sou eu. Quem morre é ele, né? Então, é isso, né? A gente tem um vínculo tão absoluto com aquela pessoa que a nossa vida fica pautada pelas decisões do outro, a gente joga a responsabilidade das nossas escolhas e dos nossos fracassos também na conta de outra pessoa, né? Então isso, quando eu não tenho controle sobre a minha própria vida, e olha como a gente fica numa relação, quando a gente entra nessa relação de dependência, que é resquício dos vínculos infantis, né? Que é resquício de alguma percepção que aquela criança experimentou quando na infância, de uma sensação de abandono, de rejeição. Eu falo percepção porque às vezes não são situações de fato, né? Às vezes, sei lá, a criança ficou esquecida na escola e aquilo ficou um registro esquecido. A mãe atrasou, o pai atrasou, não sei o quê. E aí ela pode absorver aquilo com uma sensação de abandono, com medo de ficar sozinho, com desamparo, né? Ela pode ficar insegura e aí de alguma forma são emoções que podem entrar num registro aí para ela, se isso se repete algumas vezes, que ela pode reproduzir na vida adulta, uma sensação de que se ela ficar sozinha, ela vai ficar desamparada, que ela sozinha é insegura, que ela fica frágil, que ela fica vulnerável. Então pessoas que carregam isso, elas tendem a se vincular com outras e manter situações. Eu já atendi pacientes do tipo, mas eu tenho que manter a minha relação, como se a relação tivesse maravilhosa, a relação estava uma porcaria. Tipo, o que você está mantendo? Essa relação só existe na tua cabeça. Na prática, tá um caos, né? Eu tenho que manter a minha família. Que família? Tá todo mundo se odiando, todo mundo brigando, tá um inferno, né? Que situação é essa que você quer manter a qualquer preço, né? O que você imagina? Muitas vezes, e isso é importante a gente avaliar, a dependência, o apego te faz sustentar situações que estão muito ruins, né? Aquele papo horroroso, né? Ruim com ele, pior sem. Né? A gente acha que tipo, o cenário tá ruim, a relação não tá boa, mas eu tenho medo do que eu vou viver se aquela pessoa não estiver na minha vida. Né? Isso vale também para as relações de amizade. Quando a pessoa que ela é dependente emocional, ela também é muito egocêntrica, né? Ela quer que o outro esteja sempre girando em torno dela. Então, acaba ficando ciumento, possessivo, né? A pessoa dependente, ela é muito possessiva, porque ela tem muito medo de perder, né? Se a minha felicidade depende de você, eu quero te controlar. Se eu coloco toda a razão da minha vida com você, como que você pode ficar longe de mim? Não dá. Né? Então, a gente cria esse vínculo que é extremamente patológico, porque eu começo a tomar o outro como uma necessidade e não como uma escolha, né? Eu preciso de você, né? E aí eu quero te controlar. Eu começo a ficar chata, cobradora, porque minha vida está nas suas mãos e eu preciso saber cada passo que você dá, né? Então, olha o nível de coisa patológica que isso pode chegar, né? Por que isso é tão ruim? Gente, a gente não controla nem a nossa própria vida direito, o que dirá a vida de outro? Né? Como que eu posso ter controle sobre outra pessoa? Eu vou estar sempre me sentindo ameaçada, imaginariamente, né? Porque quando eu coloco... Isso vale às vezes até... Já começou arrasando. Que bom, Janaína.
Isso vale até para relação, às vezes, de mães e pais com filhos, né? Tem mães que engolem seus filhos, né? É um vínculo de amor tão intenso. De repente, ela não teve esse vínculo quando ela era na infância, né? Ela é uma carente emocional, e aí ela pega aquele filho e ela quer engolir ele, né? Se puder, ela mantém aquele cordão umbilical grudado o resto da vida, porque ela não consegue deixar o filho criar asas, né? Não consegue deixar esse filho se afastar, porque ele é a razão da vida dela, porque ele veio preencher um vazio que ela tinha, né? Quando a pessoa entra nesse lugar de que ela vai preencher um vazio, você fica desesperada querendo segurar aquilo para dentro de você, né? Carol, eu senti isso. Minha família, mãe, pai, irmão, sempre disfuncional, cunhada tóxica, mas eu nunca queria me afastar, desapegar, e fazia muito mal pra mim. É isso, Carol. O apego é isso, né? Você tá numa situação que é ruim, mas você não imagina como viver sem aquilo, né? Será que eu consigo ficar sem aquilo? Será que eu não vou entrar num desamparo muito grande, num abandono afetivo muito grande? Desapeguei, saí desse ciclo vicioso e hoje me sinto muito melhor psicologicamente. Parabéns, Carol, é isso. Essa saída às vezes é muito difícil. E aí o que é importante, né? Vocês podem perguntar, eu identifico essas características, eu realmente tenho um pouco dessa relação. Lembrando, gente, mais uma vez que chegou bastante gente depois, um certo apego, né? Tem um apego que é esse cuidado, é esse vínculo afetivo que a gente cria com pessoas e coisas até que a gente ama, né? Tem um certo vínculo que é o vínculo do cuidado, é o vínculo do amor, né? Eu tenho um apego às pessoas que eu gosto, eu sinto saudade. Nossa, está maravilhosa, linda, linda. Obrigada, Bárbara, muito obrigada. Vocês são muito queridos. Tá vendo como é bom a gente se arrumar um pouquinho? Eu ficava aqui igual uma mulamba, por quê, gente? Na minha vida eu me arrumo. Eu tinha preguiça porque eu estava em casa. Mas voltando aqui, um apego nesse sentido de um vínculo afetivo para uma relação segura. Boa noite, Zélia. Ele é positivo, né? A gente não tem que ser só desapegado. Tem gente que é assim, né? Super desapegado, o cara não se apega a ninguém, sai com um, sai com outro, tem um monte de amigo, é uma pessoa popular e tal, mas ela acaba não estabelecendo vínculos de intimidade, né? O apego, ele supõe uma intimidade. A gente se apega quando a gente tem um vínculo afetivo e ele supõe uma intimidade. Tem pessoas que são extremamente desapegadas e que elas vivem muito na superficialidade. Elas se relacionam e tal, mas sem criar grandes vínculos. E se ela tá feliz assim, tá tudo bem, tá, gente? Não existe uma única forma da gente existir na vida. O ruim é se um dependente emocional conhece um desapegado, aí é uma tragédia, não dá certo, não dá certo. E aí, só entendendo então que um apego tem, o apego que é esse apego do vínculo afetivo não é uma coisa ruim. Se torna ruim quando eu começo a ter um apego de querer aquela pessoa pra mim, quando tem uma questão quase de tomar o outro como um objeto, né? Assim, você me pertence, né? Quase um objeto, eu quero anular aquele sujeito porque eu quero que ele esteja atendendo às minhas necessidades. Olha que coisa importante que eu acabei de falar. É muito isso. Eu tenho uma pessoa, eu preciso daquela pessoa porque eu preciso que ela supra as minhas carências e as minhas necessidades, né? Não tem relação com o amor. O amor não é isso. Né? O amor, a gente ama a pessoa, a gente se vincula, a gente quer o bem dela. E se o bem daquela pessoa, né? De repente, sei lá, eu amo minhas filhas e gostaria muito que elas ficassem sempre próximas a mim. Mas se a felicidade delas for morar na Austrália, elas vão morar na Austrália, né? Eu vou querer que isso é o que vai fazer ela feliz, então eu vou querer que ela vá. Eu não vou querer que ela fique grudada debaixo da minha saia, né? Então, o que eu tava falando, gente? A louca aqui, perdendo o fio da meada. Mas enfim, deixa eu voltar aqui. Essa questão da necessidade, lembrei. O apego e a dependência emocional, ela tem essa questão da necessidade, né? A pessoa que é dependente, ela é profundamente carente e ela precisa que o outro esteja ali para garantir que ela é uma boa pessoa. Eu preciso que o outro me valorize, porque eu não me valorizo, eu tenho uma autoestima baixa. Então eu preciso que aquela pessoa me diga o quanto que eu sou boa, o quanto que eu sou legal, o quanto que eu sou amada. Eu tenho dúvida desse amor. Que eu mesma não sei se eu me amo tanto assim. E eu preciso que o outro reafirme o tempo todo: você me ama? Quanto que você me ama? Né? A gente fica naquela insegurança, precisando ser assegurado o tempo todo pelo outro. Mônica,
Desde os meus 5 anos eu vivi apenas com a minha mãe, porque meu pai estava nos Estados Unidos e apenas vinha no Natal. Isso quer dizer que afetou a minha infância, porque me pego muito as pessoas. Pode ser que sim, Mônica, pode ser que sim, né? Avalia. Essa avaliação só você pode fazer. A gente não é uma receita de bolo, né? Todo mundo que viveu determinada situação, não, né? Porque existem pessoas que exercem a paternidade, né? Que essa ausência paterna não é tão sentida. Né? Mas se para você mesma está sinalizando que você sentia essa ausência, que teu pai estava fora e que só vinha eventualmente, pode ser que isso tenha gerado uma sensação, uma carência grande, né? Uma sensação aí de desamparo, de abandono, aí você tem que avaliar. Vanusa, eu conheço gente assim, parece bem desapegado, onde está fica super bem, muitos vínculos e superficiais, não sei como se com todos, mas com a maioria. Sim, Vanusa, tem gente que é assim, né? Sim, sentir a falta dele. Então pode ser por isso, né? Que aí você se apega muito com medo de perder, né? Porque aquele vínculo que você tinha com teu pai, você sabia, né, que tinha uma instabilidade muito grande. Lucinha, eu tenho muito medo da minha filha me deixar sozinha. Mas sozinha por quê, Lucinha? Por que você se vê como sozinha? Né? Existem tantas pessoas, né? Onde estão os seus outros vínculos afetivos? A gente não pode ter filhos para que eles venham suprir as nossas carências. Isso é muito importante. É claro, eu tenho 2 filhas, né? É claro que só de pensar o dia delas saírem de casa, eu passei uma semana triste, aí há um tempo atrás. Mas eu não tenho medo de ficar sozinha, né? Eu tenho certeza que eu vou sofrer com a saudade. Mas medo de ficar sozinha, não. Por quê? Porque a gente estabelece vários vínculos afetivos na vida. Isso é a gente ter apego, né? Eu tenho meu marido, eu tenho meus amigos, eu tenho minhas irmãs, eu tenho sobrinhos, eu tenho outros, eu tenho meu trabalho. Eu tenho outros vínculos que são importantes para mim. E aí já vai uma orientação, né? Como lidar com esse apego? Vocês devem estar pensando, como não ficar totalmente apegado? É claro que quando a gente ama, a gente tem medo de perder aquela pessoa. Então, assim, primeiro, claro, a gente tem medo, né? Não é medo, mas assim, tipo, eu sou casada com meu marido, óbvio que eu não quero perdê-lo. Né? Mas eu não fico atormentada ou querendo sufocá-lo ou buscando provas de amor diariamente. Né? Na verdade, assim, o fato de eu ter risco de perdê-lo e ele perder a mim também faz a gente investir na relação. Né? Eu não posso me acomodar, tá tudo dominado, casei há 19 anos atrás, tá tudo dominado. Não, a gente vai alimentando a relação, isso é muito importante. E é muito importante que a gente estabeleça vários vínculos de afeto na vida. Né? A gente nunca pode colocar todo o nosso investimento afetivo numa pessoa só, numa coisa só, né? Não dá. Por que não dá? Porque se aquela coisa der errado, eu acho que eu vou morrer. Né? Eu não posso sufocar minhas filhas, eu dediquei minha vida para vocês, né? Vocês são tudo para mim. É óbvio que é o amor maior da minha vida, mas eu tenho meu trabalho, eu tenho outras coisas, eu tenho meus amigos, né? Possivelmente se o dia que elas saírem de casa e tal, provavelmente eu falo com meu marido, vamos fazer planos, vamos viajar, vamos, né? A gente tem que ter outros interesses além desse. Carol, o difícil é que quando conseguimos nos desapegar, saímos de babaca na história frente aos outros que continuam nessa dependência emocional. E aí, Carol, quando isso acontece, e porque é um processo, né? Você foi muito corajosa, né? Porque e eu vou falar sobre conflitos familiares na próxima semana, mas você foi muito corajosa de tomar essa decisão de se afastar da sua família nuclear, né? Que é a sua família de origem. E agora é se blindar um pouco, ficar sem ter tanto medo da opinião deles sobre você. Né? Porque normalmente sim, as pessoas vão querer aglutinar o outro de volta, fagocitar aquele que saiu, né? Vocês já viram, estudaram fagocitose na época de ciências? Pensa numa coisa fagocitando, né? Ela engole ela de volta. Então, sim, a tendência é que eles achem ruim, né? Gente, não é só... É muito comum a pessoa entrar na terapia. Eu tenho uma paciente que fala isso, que ela faz terapia comigo, aliás, ela tá indo super bem, graças a Deus. E ela falou, meu marido acha que eu quero me separar, porque ela veio fazer terapia, né? Então, assim, qualquer mudança no comportamento do outro fragiliza aquela estrutura que tá ali, né? Pode gerar uma insegurança de você pensar, por que essa pessoa tá mudando? Né? Por que ela tá escapando dessa estrutura, né? Quando, na verdade, o objetivo nem é questão, né? O propósito da terapia do caso dessa paciente tem nada a ver com separação, né?
Então, olha como que a gente é, né? Como a gente se coloca muitas vezes nas relações de maneira tão insegura, né? Como a gente se sente ameaçado às vezes por coisas que... E aí, notem bem também outra situação. 90% dos nossos temores numa relação tem muito mais a ver com a minha insegurança e com os meus pensamentos, o meu desamparo, do que com situações de fato. Essa dependência, ela é sempre baseado na sua própria história, nas suas dores, nos seus vínculos que você foi formando ao longo da tua vida e às vezes até decepções que reforçam aquele temor, né? De repente, sei lá, eu tenho medo de ser abandonada e olha, voltando, gente, tem tempo que eu não falo sobre isso e eu vou falar aqui. Maria, não sei porquê, mas às vezes tenho a sensação que ninguém gosta de mim. Maria, eu já te digo por quê, porque você tá com problema de autoestima, você tem que trabalhar o seu amor próprio, né? Quando a gente não tem isso muito solidificado, a gente fica muito refém da opinião do outro, do amor do outro, o outro precisa me valorizar porque eu mesma não me valorizo. E aí fica nessa carência, nesse desamparo, tomem cuidado com isso. Ai, gente, eu ia falar, eu tô com um pensamento tão fugidio hoje, não sei porquê. O que eu ia falar? Esqueci, eu tava falando, alguém me lembra? A psicóloga é louca, tem TDAH. Ai, o que eu tava falando? Que eu esqueci, meu Deus. Eu tava com uma linha de pensamento, não vou fazer mais isso, não vou ler mais vocês. A minha amiga Vanusa de Oeiras, Piauí, entrou. Ai, que bom, seja bem-vinda, Vanusa. Bom, então vamos voltar aqui, né? Vou voltar, você iria falar sobre algo que já tinha dito uma vez. Muito obrigada, Carol. Eu ia falar sobre isso, da profecia autorrealizável. Muito obrigada, Carol, exatamente. Puxou o fio de volta, achei o fio. Quando a gente realiza os nossos maiores temores. Como assim, Adriana? Por exemplo, eu tenho tanto medo de ser abandonada, de ser largada, de ficar desamparada. Eu fico tão fragilizada na relação que eu entro numa relação amorosa já excessiva. Eu já entro com medo de perder, então eu já entro possessiva, tentando prender a pessoa, marcando em cima, sendo chata, né? Porque a insegurança leva a gente a ser chata. Do tipo, que estranho, você não me ligou? Nossa, você tava onde? Cai, que custa? Eu só tô te perguntando. Ai, não posso falar nada agora. Aí você vai se tornando aquela pessoa chata. E aí, você acaba confirmando o seu maior temor, porque o seu parceiro, de repente, vai falar assim, não aguento mais, você tá pegando no meu pé, essa relação não tá dando, tá insuportável pra mim. E aí você fala, por isso que eu tinha medo de perder, eu sabia que tinha esse risco. Só que, na verdade, eu realizo inconscientemente os meus maiores temores. Eu botei aquela relação no buraco. Quando eu me torno uma chata, uma pegajosa, uma possessiva, uma insegura. E aí eu entro na relação tão, né, com medo de perder que eu vou lá e perco. E aquilo reafirma todos os meus medos. E aí aquilo faz com que esse comportamento se repita, porque a cada abandono meu temor só aumenta e só se confirma cada vez mais. Então a gente precisa do autoconhecimento para a gente parar e interromper um padrão, porque isso se torna um padrão. Eu entro sempre nessas relações dessa forma, sem me dar conta, né? Aí eu fico, não, mas eu já fui abandonada na última relação, eu sei bem como é isso. E aí eu já entro naquele medo, já entro sendo cada vez mais, né, desesperada, com medo de perder aquela relação novamente. E é lógico que isso é o primeiro passo para dar tudo errado. Eu acho que vocês entenderam, né? Quando eu falo que é a profecia autorrealizável, eu realizo os meus piores pavores. Deixa eu só voltar aqui para pegar vocês. Rosângela, penso que só eu faço, ninguém faz e nem se preocupa com o que eu sinto e penso. Catarina, dos temores que as pessoas têm, acho que talvez fosse falar das profecias. Ah, Catarina, era isso mesmo. Zélia, você é muito simpática e linda. Obrigada, Zélia, muito obrigada. Vanusa, tá vendo, Dri? Tem mais Vanusa na live. Vanusa, sim. Lucinha, por isso decidi ficar sozinha. Lucinha, essa não é uma boa estratégia. Por quê? Porque por medo de me relacionar e das coisas não saírem bem, então eu não me relaciono mais.
Isso é comportamento fóbico, sabia? O que é o comportamento fóbico? É o comportamento de evitação. Eu tenho medo de avião, então não ando de avião. Eu tenho medo de barata, então não chego perto de barata. A gente evita situações onde eu vou estar exposta àquilo que me deixa vulnerável. E você está fazendo isso com relacionamento, né? Talvez por um histórico não muito feliz, hoje você se blinda, não quero mais me relacionar porque não dá mais certo. Só que não é assim. Hoje eu estava conversando com o meu paciente. Ele tá numa relação e aí ele falou que ele ficou muito triste essa semana porque ele percebeu que ele está revivendo uma história que ele já viveu no passado com uma outra mulher, que era uma situação de ciúmes e tal. E aí eu falei pra ele, você não tá revivendo nada, você tá com outra mulher, você tá num outro momento, não coloca tudo no mesmo saco, não é a mesma coisa, né? Por quê? Porque ele precisa ficar atento para não repetir padrões. Ele acha que tá fazendo a mesma coisa e já começa a jogar na conta da namorada atual traumas do namoro passado. Né? É aquele papo, né, de eu me cortei, não cicatrizei minha ferida e agora eu vou sangrar em cima de quem não tem nada a ver com isso. Cuidado. Boa noite, Honório. Bárbara, realmente acho que é um problema com você mesmo. Zélia, não tenho forças para me separar e sei que ele não me merece. Zélia, avalia isso. Avalia direitinho, porque eu vou te dizer, fiz uma pergunta na caixinha de perguntas. Ai, Irlan, que legal, vou testar. Ih, tem 3 perguntas. Ai, gente, eu não sei mexer nisso. Ah, foi você, que lindo. Entra na caixinha agora. Será que é por conta do passado que reflete no presente? Na minha infância sempre foi assim, fui muito rejeitado por conta do bullying. Eu me apego muito em amizade, sempre faço de tudo ao meu alcance para ter eles ao meu lado. Ah, Irlan, é isso, usou a caixinha muito bem. Bom, respondendo a tua pergunta, Irlan, sim, certamente, né? Você viveu, principalmente bullying, né? Você viveu uma rejeição muito grande, né? Você tem traumas de rejeição. Só toma cuidado, Irlan, e aí eu falo pra ele e pra todos que estão aqui, muitas vezes a gente tem esse trauma de rejeição e aí a gente entra nas novas relações, às vezes bate medo de, eu não vou dizer que eu não concordo. Você acaba aceitando situações, você acaba tendo medo de se posicionar. Às vezes você discorda de alguma coisa e não consegue bancar isso emocionalmente e falar, não, eu não concordo, por medo de ser rejeitado, né? Você sofreu essa rejeição intensa, porque bullying é uma coisa que gera marcas. Eu tenho um paciente hoje de quase 40 anos que ele sofreu um bullying muito grande, ele traz marcas muito intensas desse bullying, ele sofre com ansiedade social por conta disso. Então sim, né, isso impacta a nossa vida demais. E só toma cuidado com isso, né? De não. E aí é o autoconhecimento, a terapia que eu sei que você faz, que ajuda a gente a se fortalecer, a desenvolver a nossa autoestima para a gente poder entrar nessas relações sem ficar no lugar do rejeitado. Né? Hoje você não tem que estar mais nesse lugar. Hoje você já tem ferramentas e recursos emocionais para entrar nas relações de uma forma mais saudável. Né? Você ter apego, tudo bem, mas só não pode ser um apego que te prejudique. Como assim? Eu não queria ir naquele lugar, mas aí o pessoal vai, eu vou. Eu não queria assistir aquele filme, mas meu amigo quer, então eu assisto. Né? Assim, de acabar se anulando para ser aceito. Entende? É só esse cuidadinho. Rosângela, comecei a te seguir agorinha, já tô te amando, te ouvir, obrigada. Que bom, Rosângela, seja bem-vinda. Então, gostei muito, Irlan. Gente, isso aqui é o quê? Tá, pedido para participar. Então, Irlan, adorei isso que você falou. É muito isso, né? A gente tem feridas que a gente experimenta aí por alguma situação da vida. E o que acontece? Por quê? E aí, gente, olha só. Gente, hoje eu tô muito falante. Eu começo a emendar um assunto no outro igual uma louca, mas dá tempo. Por que essas feridas da infância marcam tanto a gente? Por quê? Porque quando a gente é criança, a gente não tem recursos emocionais para lidar com situações simples da vida. Né? A gente espera que com a maturidade a gente vai se desenvolvendo, vai aprendendo, né, a ter mais traquejo social, a gente vai construindo a nossa identidade, a gente vai estabelecendo quem a gente vai desenvolvendo a nossa autoestima e isso vai permitindo que a gente tenha reações diante de situações de uma maneira muito melhor.
né? Eu posso reagir. Eu tinha uma paciente que tudo ela chorava e eu brincava com ela. Nossa, ela não aprendeu outras ferramentas emocionais na vida. Ela continua igual criança. Criança chora porque tá com fome, chora porque tá com raiva, chora porque tá triste, chora por tudo, porque tá cansada, né? Criança chora por tudo. É a reação emocional para qualquer desconforto que ela tenha. Né? Então a criança, quando ela experimenta situações, tem um peso muito maior para ela, porque primeiro, ela está em fase de construção de identidade, quem eu sou, né? Se eu sou construída, olha como isso é grave, gente, olhem como isso é grave. Se eu sou construída numa família que me critica, que me rejeita de alguma forma, né? Tem uma coisa que fala, como que era? Quando os pais tratam mal uma criança, ela não passa a odiar seus pais, ela passa a se odiar, né? É isso, né? Assim, você se constrói a partir do olhar do outro, e quando é um olhar crítico, quando é um olhar duro, quando é um olhar, ou quando não tem olhar, né? Quando é um abandono total, você vai ter uma estrutura psíquica de identidade, de autorreferência muito ruim, muito frágil, aí você fica muito vulnerável, né? O que eu trabalho muito com meus pacientes quando eles trazem assim questões muito intensas da infância agora você é uma pessoa adulta, agora a gente pode ter recursos para lidar com isso, você não precisa ter reações, porque isso é impressionante. Quem traz feridas intensas da infância, isso quando ela se depara com situações da vida adulta, às vezes ela sente uma dor de uma intensidade tão grande que não tem a ver com a situação de fato. Na verdade, está reavivando uma dor que estava lá atrás, né? Como se aquilo não foi uma situação que foi bem elaborada, e aí ela se vê de novo frágil, aí ela chora quando ela teria que ter uma outra reação, por exemplo, né? Mônica, eu fui assim durante muitos anos, ia no balanço dos outros e anulava-me. Pois Mônica, esse que é o ponto, né? Quando a gente entra nas relações de uma forma muito desigual, né? A gente se anula, a gente não tem coragem de se posicionar, a gente não quer contrariar, a gente tem uma necessidade de ser aceita, e aí a gente muitas vezes passa a ser aquela pessoa boazinha, né, que não diz não nunca, que tá sempre pro outro, que se dispõe, que ajuda, que é prestativa, mas na hora que ela precisa de alguém, cadê? Essa é a maior dor. É claro que a gente pode ser forjada numa situação que vai traçar determinadas características, né? Tem pessoas que são mais generosas, tem outras que são mais autênticas, né? São características de personalidade que a gente vai forjando de acordo com o temperamento, né? Com uma predisposição até genética, com o ambiente familiar, com as relações que a gente estabelece, de que forma que a gente foi incentivado e reforçado na vida, né? Isso é muito importante. Nossa, eu falo isso tanto, né? O quanto que o peso... Eu tenho uma paciente que eu falo muito isso com ela, e pensem aqui comigo, o quanto que uma crítica vindo de pai e mãe tem um peso emocional 200 vezes maior do que uma crítica vindo de qualquer pessoa, né? Quando vem de um amigo, de um colega, de um irmão, quando vem de mãe e de pai, a gente já fica assim, aquilo cai de uma maneira muito pesada. Não é fácil. Vanusa, eu era assim, só sabia chorar, mas superei, mas quando choro também... fácil não, mas não me sinto mal, me alivia. Chorar não é uma coisa ruim, né? A gente deve chorar. Se eu tô triste, eu choro. Quem não chora? Né? Mas não pode ser a única reação possível, né? A gente pode até chorar na cama, que é lugar quentinho, chorou, agora levanta, né? Lava o rosto e segue a vida, né? A gente não pode ficar ali num estado de fragilidade, de desamparo absoluto. Isso é um pouco diferente. Lidiane, eu ainda sinto essa dor, como se fosse criança. Pois é, Lidiane, isso é muito comum, né? Às vezes a gente sente aquela dor assim de ficar, meu Deus, né? A gente se sente tão fraca, tão incapaz de lidar com determinadas situações, que quem tá do teu lado até nem entende, do tipo, nossa, precisava disso tudo, mas é porque aquilo ativou em você memórias passadas, dores passadas, que não são tão passadas assim, né? Cida, esqueci da live. Depois pega, Cida, vai ficar salva, tá bom? Vai ficar salva no IGTV e no YouTube. Aí depois você assiste do início, porque já tem muito assunto e a gente já tá caminhando pro fim, que já são 8:50.
Então, por isso que eu sempre falo, né? Como que o autoconhecimento é importante, porque a gente boicota a nossa própria felicidade por questões que a gente viveu lá atrás no passado, né? Como que a gente pode lidar com as nossas relações atuais sem deixar que aquela dor, que aquela ferida sangre na gente ainda. A partir de realmente autoconhecimento, processo terapêutico, a gente entender, a gente se entender, entender as nossas emoções, né? Olhar para a nossa emoção, olhar para os nossos sentimentos, para os nossos afetos, né? Primeira coisa, identificar quando a gente está numa relação assim. Às vezes a gente não percebe. Deixa eu voltar aqui. Cristina, tenho 3 filhos, mas tenho muito apego por minha filha caçula de 20 anos. Quero sempre estar por perto. Penso muito nela, às vezes até choro. Muito amor, meu apego é só nela. Cristina. Às vezes acontece, né, de você ter um apego maior. Agora, entender por quê e também entender que tá tudo bem você ter um apego com ela, desde que isso não prejudique a relação de vocês, desde que ela possa viver a vida dela, né, que ela possa se desenvolver e crescer e ir pra vida, né. Isso é importante. Carol, vixe, devo ter problemas emocionais sérios, porque quando eu fico muito nervosa ou com muita raiva, choro. Mas, Carol, chorar, de novo, né? Chorar é uma manifestação que a gente tem que tá tudo bem. O problema não é chorar, é só chorar. É ser a única resposta emocional para algum desconforto que a gente tenha. Né? A gente pode até chorar, mas identificar. Eu tô assim porque eu tô com raiva, eu tô irritada, né? Eu tenho uma paciente que tudo chora, tudo chora. E eu tenho trabalhado muito isso com ela. Por quê? Porque, por exemplo, ela tá no ambiente de trabalho, foi chamada a atenção, ela já enche o olho de lágrima, ela imediatamente tem vontade de chorar. E às vezes até na terapia, eu falo alguma coisa pra ela, eu vejo os olhos dela encherem d'água. E ela precisa aprender a ter outros recursos, ela não pode ter reação só de choro, né? Se você é chamada a atenção, não é gostoso, ninguém gosta, mas é só um erro que você cometeu e que tem que ser consertado, não é nada demais. Como lidar com isso sem levar tudo pro pessoal, né? Às vezes a gente leva tudo muito pro pessoal, tudo se torna um peso muito grande, porque na verdade eu carrego feridas muito grandes em mim também. Então é bom avaliar. Bota Glorioso. Boa noite, Adriana. Como supera o apego emocional com amigas, famílias e pais? Chorar é um desabafo. Sim. Então, é o que eu tava dizendo até então, né? Também sou assim, toda reação minha é de choro. Pois é, Lidiane, precisa desenvolver outras reações, isso é importante. Isso é maturidade, né? A gente traz resquícios da infância, mas a gente precisa desenvolver outras habilidades. Superar o apego emocional com amigos, família e pais é a mesma coisa, né? Eu não sei se você estava aí desde o início, mas é através do autoconhecimento, é entendendo, né, o que aconteceu aí na tua formação de vínculo, que você, muitas vezes a gente sustenta cenários que são ruins, né, às vezes a gente tá até numa família tóxica, como a Carol até colocou, ou tá com amigos que nem te valorizam muito, e aí você fica ali, né, querendo migalhas de afeto, né? Pessoas muito apegadas e que criam vínculos de dependência acabam se satisfazendo, eu falo que são pombos, né? Porque se satisfazem com migalhas de afeto. Curtiu meu story no Instagram, então me ama. Gente, por favor, né? É um sinal muito raso para eu interpretar dessa forma, né? É a pessoa que quer pegar qualquer... Nossa, respondeu minha mensagem, eu mandei de manhã, me respondeu à noite, mas o que é importante é que me respondeu. Então é uma pessoa que vale a pena. Gente, não, né? E aí a gente precisa desenvolver a nossa autoestima, entender que todo excesso esconde uma falta. Se eu tô excessivamente conectado com alguma coisa, com alguma pessoa, ainda que aquilo me faça mal, tem alguma coisa muito errada, né? Que carência é essa? Que desamparo é esse que eu sinto, que eu preciso estar conectada até com pessoas que não me fazem bem, né? Algum nível de apego, e aí voltando e reforçando isso sempre, é importante. A gente tem, né? Tem o apego seguro, né? Que é o apego que eu tenho com pessoas que eu amo, que eu crio vínculos de afeto, que eu tenho intimidade. E tá tudo bem, isso é necessário, somos humanos,
precisamos de vínculos de afeto na vida, né? A menos que seja psicopata, aí não precisa de vínculo de afeto. De resto, a gente, de forma geral, estabelece vínculos de afeto. Isso é ok, né? A pessoa que é muito desapegada, né? Tem pessoas que são mais desapegadas e até de uma maneira saudável também, né? Pessoas que se lançam na vida, que conhecem um monte de gente, são pessoas muito sociáveis, que são muito pra fora, mas que estabelecem muitas relações superficiais, têm um pouco mais de dificuldade na intimidade, então elas temem um pouco a relação de apego, elas se afastam. Isso também tem. Então, assim, o apego por si só não define nada. O que vai definir é quando esse apego é excessivo, quando eu começo a entender que se eu não tiver aquela situação que eu estou, eu vou morrer, eu vou ficar muito triste, eu não vou dar conta, eu não vou suportar, né? Quem nunca ouviu alguém falar, se ele sair da minha vida eu vou morrer, o que vai ser de mim? Gente, não, né? Ou com família, né? Aquele familiar que eu percebo que eu tô ali vinculada, eu não consigo crescer, eu me sinto em dívida emocional. Desculpem, só um minuto. Passou. Quando a gente adquire dívidas emocionais, né, com a família. Tem família que faz chantagem emocional. E aí você se sente em dívida com aquela família, né? É como se eu devesse uma dívida que nunca é quitada, né? Eu tô sempre devendo. E aí aquilo me vincula de um jeito que eu não consigo sair, né? Então é importante também pensar. Vanusa, esse negócio de apego eu trabalho até hoje, mas já melhorei bastante. Sim, Vanusa, você sempre falou isso, né? De que você é mais carente, de que você é mais apegada. E aí tem que ver o tanto que isso traz de prejuízo ou de benefício para nossa vida. É sempre essa medida. Com relação à família, tem famílias que são mais simbióticas, são mais grudadas, são mais presentes e que são saudáveis e tá muito bem, né? Agora, tem família que ela anula cada um individualmente. É como se ela só funcionasse enquanto uma estrutura, sabe? Nenhum membro tem vida própria ali. É tudo junto e misturado. E aí ninguém pode sair daquilo, né? Aí de repente entra uma pessoa de fora, né? Um cônjuge de fora. Se não for aceito, a família já exclui. Isso é muito delicado. Tem que tomar muito cuidado com isso, porque a gente some um pouco naquilo, daqui a pouco eu já nem sei quem eu sou, do que eu gosto, o que eu quero pra minha vida. Será que eu tô querendo ou alguém quer por mim e eu só tô reproduzindo, né? A gente tem que tomar muito cuidado. Carol, e é difícil, Dri, perceber que a gente recebe migalhas de afeto, se apega a essas migalhas achando que é muita coisa. Sim, Carol, sim, não é fácil, né? Por isso que eu tô dizendo, às vezes a gente sofre nessas relações, a gente tem um vínculo já de dependência e nem percebe, né? A gente acha, não, isso é assim mesmo, é porque a gente é grudado, né? Aquele casal que, por exemplo, um só vai onde o outro vai, né? Eles passam a não ter vida própria, só andam grudados. Se eu for e meu marido não for, o programa não tem graça. Eu não consigo fazer nada na minha vida que seja desvinculado dele. Já é uma coisa esquisita. Eu já levantaria uma antena assim de... Tem alguma coisa aí disfuncional, esquisita. Hoje a doutora está acorrentada, sim. Mas, gente, eu acho que é isso. Estamos aqui já caminhando para o final. É muito conteúdo, por isso que eu não quis falar sobre conflitos familiares. Semana que vem falaremos especialmente sobre conflitos familiares. O apego, ele inclui as relações, e é claro que a gente passeia um pouco pela questão da família, mas o apego emocional e a dependência tem muito mais a ver com a gente, né? Porque independe de quem esteja comigo, a forma como eu me vinculo a essa pessoa é que é ruim. Então pode ser o João, o Jorge, a Maria, não interessa, né? O vínculo que eu faço é um vínculo excessivamente apegado, né? Quando eu sofro, se eu tenho um amigo que vai fazer um programa e não me chama, né? Um ciúminho, todo mundo tem, gente. Um ciúminho de poxa, todo mundo foi e nem me chamou, tudo bem, né? Mas se é uma coisa assim que você fica, sabe? Meu Deus, aquilo te cai muito mal e você fica muito triste e se sente rejeitado e sente que você não é visto e precisa de ter atenção o tempo todo. Tem a pessoa mais carente, ela é muito egocêntrica, né? Ela quer que todo mundo gire em torno dela o tempo todo e o mundo não é assim, né? Maria Helena, minha família é toda desunida. Isso não é bom, né, Maria Helena? Eluane, sofro dessa dependência excessiva das pessoas que amo, é ruim pra mim e pra elas. Sim,
é ruim para todo mundo. Carol, live fantástica, palavras-chave, migalhas de afeto, favoritos, todo excesso esconde uma falta, não vou esquecê-las. É isso, Carol, que bom. Que bom que foi útil para você, fico muito feliz de saber. E sim, eu falo muito isso, né, sobre as migalhas de afeto. A gente começa a entender qualquer sinal é porque, né, aquilo já... Favoritos, não favoritos? Deve estar tendo corretor aí que está te atrapalhando. E sim, a gente começa a entender equivocadamente, né? Qualquer sinal é sinal de afeto, é sinal de que me ama, né? Eu me satisfaço com isso. E muitas vezes é porque na minha vida eu aprendi que migalhas de amor são suficientes. E aí a gente precisa de um trabalho de autoconhecimento, às vezes um trabalho... Oh, meu Deus, fagocitose. Ah, sim! A fagocitose é isso. Para quem lembra das aulas de ciências da escola. E a gente sempre tem que pensar, gente, só para finalizar de verdade agora, a medida do que é excessivo ou não, ela é muito pessoal, né? Tem pessoas que se apegam, o que para mim pode ser excessivo, para o outro pode não ser. De repente a pessoa que é muito desapegada se relaciona com alguém que é minimamente apegada e aquilo já pode ser sufocante. Então, cada pessoa é que tem que avaliar quanto dessa maneira que eu tô na minha vida, desse jeito que eu funciono, das relações que eu estabeleço, de que forma isso me impacta. Isso me traz mais prejuízo ou isso me faz bem? Né? Isso facilita a minha vida, essa forma que eu me relaciono com as pessoas, ou isso atrapalha a minha vida? Essa é a medida que a gente tem que ter o tempo todo. Né? Se você sente que a maneira como você vem funcionando na vida tem te impactado de maneira ruim, né? Se você sente que você está sempre sofrendo, se você sente que nas relações você tem medo de falar a tua opinião verdadeira, você tem necessidade de agradar, porque você tem medo de ser rejeitada, tem medo de ser abandonada, você se sente insegura, vulnerável, frágil, aí a gente tem que questionar. Zélia, eu sofro também de apego emocional com amigas e acabo sofrendo muito quando não sou correspondida. Sim, Zélia, isso a gente tem que trabalhar. E o desapego emocional pode ser uma espécie de defesa? Pode, Catarina? Pode. Principalmente da forma como eu exemplifiquei, né? Pode sim. Né? Tem pessoas que se desapegam e não querem intimidade, que mantêm as relações dentro de uma zona de conforto. Né? E eu tenho um paciente assim, ele era muito desapegado emocionalmente. Porque sim, é uma forma que a gente tem de se proteger. Né? Se eu não me apego, então eu não vou sofrer caso alguma coisa dê errado. Então eu acabo sendo uma desapegada. E sim, pode ser uma espécie de defesa, sim. E que ela pode ser funcional ou não, né? E aí vai depender de como a pessoa se sente em relação a isso, como que ela percebe isso na vida dela, né? Tem um momento que pode ser muito bom, não, isso me faz bem, eu prefiro ser assim, isso me faz bem, isso não é uma questão pra mim. Então, se não é uma questão, não tem por que mudar. Mas pode ser que em algum momento bata uma solidão, por exemplo. Ai, me sinto muito sozinho. Eu sinto que eu não tenho com quem contar. Eu sinto que essa falta de vínculo afetivo faz falta na minha vida. Deixa de gerar sentido pra mim. Então, é hora de rever. É sempre essa medida. A medida sou eu, não é o outro, não é o psicólogo que vai dizer que aquilo é bom ou ruim. O desapego me protege, falou de mim. Não ia citar nomes, não é mesmo? Sim, é interessante como o desapego protege, sim. Eu nem tinha visto que você estava aqui. E é isso, gente. É sempre isso, né? Não deixem que outras pessoas digam o que você tem, o que te faz sofrer. Perceba você mesma. Olhe para tua vida, para tua história. Olha para o teu funcionamento, para tuas relações. Como é que tá a minha vida hoje? Faz essa avaliação. Levem essa reflexão para casa. Antes de deitar, dorme. Antes de dormir, assim, pensa. Como é que tá a minha vida? As relações que eu estabeleço são boas para mim? Eu tenho amigos que eu posso contar? As pessoas podem contar comigo, né? Eu sou uma amiga que sou bacana também, né? Eu sou uma amiga que a pessoa pode recorrer se ela precisar, né? Eu sou uma pessoa amorosa com aqueles que estão comigo. Eu sou uma pessoa que me vinculo com outros. Isso é muito bom, tá bom? Rosângela, sou assim com meu marido. Penso tudo no que vou falar para não ter brigas, porque depende do que eu falo, vira motivo de briga. Então sempre acho que nunca posso falar. Rosângela, isso não é nada bom, hein? Você vai passar a vida inteira sem poder se posicionar, sem poder falar.
Avalia isso direitinho, né? Ficar com pessoas pisando em ovos é a pior coisa que tem. Irlan, a senhora está linda e sempre com alto astral incrível. Parabéns pela live maravilhosa, doutora. Imagina. Obrigada, Irlan. E adorei sua participação aqui nas perguntas. Como é que você fez? Você clicou na interrogação e perguntou? Adorei, foi ótimo. Agora o Instagram toda hora muda, cheio de novidades e de novos recursos na live. Eu tenho que aprender a utilizar eles de uma maneira bem boa. A minha anda muito triste, tanto com o filho, tanto com o marido. Ei, Rosângela. Muito linda, linda mesmo. Obrigada, Maria. Gente, então é isso. Já o Instagram nos derruba, já são 8:55. A live vai ficar salva no IGTV e no YouTube. Por que eu boto no YouTube? Porque lá eu acho que tem mais recurso para ver vídeos longos. Você passa rápido, você volta, você pausa. Eu acho mais interessante. Então, quem não me segue no YouTube, eu vou deixar o link. Eu sempre deixo o link nos stories, tá bom? Acompanhe meus stories, que todo dia tem assunto novo e tem coisas interessantes. E é isso, e vai ficar salva no IGTV também. Comentem, compartilhem, curtam a live, é importante pra mim, tá bom? Esse engajamento de vocês é bem importante pra mim. E é isso, gente. Parabéns pela live. Que bom que vocês gostaram. É um assunto complexo. Às vezes eu fico com receio de não ser muito clara. Sempre fico com essa sensação de, ai meu Deus, não sei se eu fui muito clara. Mas a gente pode retornar sempre nos assuntos. Adeus e até a próxima semana. Irlan, clicar e perguntar assim, obrigada. Marina, amo suas lives. Que bom, obrigada, obrigada. Amei te seguir, muito obrigada pelas palavras. Que bom, Rosângela, seja bem-vinda, diva do meu coração. Vanusa, obrigada, querida, sempre aqui. Boa noite, Fernanda. Gente, beijo pra vocês e até semana que vem na nossa live de quarta-feira, tá bom? Gosto muito de te acompanhar, que delícia. Carol, adoro tua companhia por aqui, você tá sempre muito atuante. Eluane, eu amei, foi ótimo. Que bom, gente. Muito obrigada. As nossas lives estão cada vez melhores. A gente tá com uma audiência muito boa. Então vamos continuar com a audiência lá em cima, tá bom? Semana que vem o assunto é conflitos familiares. Eu espero vocês às 8 horas. Boa noite, Oseli. Gente, boa noite. E a gente vai se falando aí pelos stories. Beijo, até semana que vem. Boa noite, Maria.